E tá começando mais um episódio do BaiCast, o podcast da Baico, onde falamos de empreendedorismo, gestão, avaliação de empresa e, claro, compra e venda de negócio. E esse é o nosso quadro Na Mesa com o Especialista. Para você que quer se posicionar melhor como gestor, para você que é sócio, trabalha no negócio, tem time para liderar, ter uma gestão ali para entregar de resultados, e também para quem almeja estar nesse cargo, que é um cargo fundamental e estratégico para todas as empresas. Ninguém melhor para estar nesse quadro Na Mesa com o Especialista do que ele, Eric Darioli, que hoje é o nosso gerente de operação e um grande gestor que vai contribuir com a gente aqui sobre passo a passo, dicas, melhor movimento que você pode fazer na sua equipe e, claro, com você mesmo. Eric, seja muito bem-vindo ao BaiCast, uma grande honra te receber aqui. Obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo aí que nos assiste. Prazer enorme estar aqui nesse super podcast para a gente compartilhar conteúdo sobre gestão, sobre M&A, sobre esse mercado aí, né? Que a gente está precisando falar bastante, trazer mais conteúdo para os nossos ouvintes aí sobre negócios, né? Então, prazer enorme estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha jornada aí também sobre gestão, né? Então, isso é muito bacana. Isso é muito bom, Eric, porque você hoje é um gestor que eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, porque você já foi um consultor, mesmo tendo aqui uma base acadêmica muito sólida com relação a essas ferramentas que você aplica, mas a sua jornada até ser um gestor hoje de operação, que de fato é um gestor também de pessoas, como que foi chegar até o momento de gestor e como que a gente consegue tangibilizar aí a sua jornada? Eu acho que foi um pouco de inspiração, né? Meu pai sempre foi uma pessoa que me incentivou muito a estudar, muito a aprender sobre gestão. Ele é um gestor de mais de 200, 300 pessoas. E eu sempre vi nele essa inspiração de gerir times, indicadores. E isso foi me despertando interesse na parte de gestão e administração, né? Ele é administrador, mas mais na área de contabilidade. E, de repente, não foi muito por escolha, eu acabei passando Dizem que quando você passa no curso de administração, meio que você não sabe o que você quer, né? Mas durante o curso ali, eu me identifiquei. Mas você ainda passou numa federal, então... passei na UFMG, você teve... Exatamente. Mas, na época, eu estava até estudando para Direito, ali você vê, nada a ver. Mas, durante o curso de administração, como ele é muito amplo, ele vai te dando várias visões, né? Eu acho que é também uma grande oportunidade até para gestores, né? Quando eles começam a estudar, né? E ter esse conhecimento amplo em diversas áreas, gestão de pessoas, gestão financeira, né? Gestão da produção. Então, te dá uma visão bem abrangente, você consegue ali saber onde que você vai focar. Então, no curso de administração, eu percebi, acho que eu gosto dessa área de administração, gosto dessa área financeira, fui me interessando para essa parte da consultoria, de ajudar empresas. E falei, meu sonho é entrar numa empresa de consultoria, né? Queria ser consultor e consegui entrar, meu primeiro estágio, né, foi dentro do Sebrae, berço do empreendedorismo, um grande parceiro da própria Baico, né? Exatamente, e uma empresa, uma instituição como um todo que vem transformando aí há mais de 50 anos o nosso mercado empreendedor para trazer mais competitividade. Exatamente. Então você já tomou água da fonte. Aí eu já comecei a beber da água da fonte, né, atendendo microempresário, né, o microempreendedor individual. Então eu falo que eu tive a oportunidade de atender desde da pessoa que não tinha um negócio, né, do microempreendedor, até depois quando eu entrei para o Aquila, né, que é uma grande empresa de consultoria, atender empresas com faturamento de 300 milhões, né, por ano. Então, pude ver todas as jornadas do empreendedor, né? Então, assim, foi uma experiência bastante rica que me deu mais direção de como que é bacana ali você conhecer os desafios do gestor, né, do administrador, os desafios do pequeno empresário. E aí eu fui entendendo esses desafios e hoje estou na Baico para poder aplicar todo esse conhecimento que foi absorvendo ao longo da jornada. Exatamente. E algo que tem muito em comum quando a gente fala de avaliação de empresa, quando a gente fala de um processo de M&A, a gente percebe muito isso, que as empresas que conseguem perpetuar e ter um valor mais expressivo no mercado, elas têm essa característica que você acabou
acabou de compartilhar, que é uma gestão muito na mão, uma métrica muito aplicada, indicadores muito bem assistidos e acompanhados ao longo da rotina que a empresa oferece, e isso é traduzido para números, e a gente observa muito isso nas empresas que a gente avalia. Mas agora, Érica, eu queria que você trouxesse para a gente alguns exemplos de empresas que o quanto que a gestão é importante, o quanto que é importante esse elemento de gestor sobre times, de pessoas metrificando tudo, absolutamente tudo o que acontece para que a melhoria futura seja algo pensado estrategicamente, planejado e que isso se reverbere, obviamente, né, numa previsão melhor de futuro e o valuation maior ser uma mera consequência de todo esse contexto que começa com elementos estratégicos importantes como a sua área, a sua função. Então, compartilha com a gente o que é essa visão aí do gestor, empresas que têm gestão e que não têm, qual foi a sua experiência no passado como consultor e como que você vê isso agora trazendo para o ambiente de avaliação. Muito bom. E, assim, é até interessante porque a avaliação, né, o valuation, ele é um fruto de todo um trabalho que é feito dentro da empresa, né, de todo um bom trabalho, né? Quanto mais você faz um bom trabalho de gestão, mais você alcança resultados e maior o valuation do seu negócio, né? Além disso, a própria boa gestão, ela impacta muito no processo de negociação de empresas, já que quem está investindo no negócio vai identificar muito no sócio ali esse potencial de gestão, se for para fazer talvez uma aquisição em que o sócio continua, né, o gestor continua no negócio, ou até mesmo para ver se aquele sócio ele conseguiu ter a habilidade de gestão na empresa, né, para que aquela empresa, a pessoa que está comprando continue, né, aquele negócio que já replique aquilo que já foi feito, né? Então, o investidor ele observa muito essa parte da gestão da empresa, como organizada o negócio é. Mas é importante a gente voltar um pouquinho lá atrás, né, e falar um pouco do cenário brasileiro, né? A gente está num país onde 99% das empresas são pequenas empresas, né? São empresas de pequeno porte, né? E a maioria desses empresários, né, eles começam o negócio não por oportunidade, né? A gente fala que tem 2 tipos de empreendedorismo, tanto por necessidade quanto por oportunidade. E a gente ainda tem muitos empresários que começam o negócio por necessidade, né? E quando você começa um negócio por necessidade, você vai muito mais focado na parte técnica ali, né? Você vai muito mais querendo, seja um empreendedorismo de venda de roupas, né? Então você começa ali de uma forma mais amadora e tudo mais, e isso vai crescendo ao longo do tempo. O empreendedor, primeiro, ele nem está focado na parte da gestão, né? Ele está mais focado na sobrevivência, na necessidade, exatamente. E quando acontece isso, né, esse empreendedorismo por necessidade, diferente do por oportunidade, quando você tem uma preparação um pouco maior, um planejamento maior, nesse caso do por necessidade, a chance de falência ela é muito grande. Porque nos primeiros desafios daquele gestor, ele vê que ele não tem como sustentar o negócio, né? Então, a gente sabe que tem negócios que têm altos e baixos, né, períodos sazonais e tudo mais. E aí o empreendedor começa a vender muito, fala, não, tô rico. E aí começa a cair, não fez uma empreendedor que nunca se sentiu rico com aquele mês que estoura, né? Então, aumenta o faturamento, tô rico, vai dar tudo certo, meu negócio tá muito bom, vou investir, pego o dinheiro, começa a comprar máquina, começa a contratar pessoas, começa a trazer gente mais cara pro time e fala assim, nossa, agora engrenou. Aí, o que acontece? No segundo, terceiro mês depois, a empresa começa a ter um resultado muito negativo, né? E isso reverbera em vários pontos, né? Por quê? Porque você começa a ter que reduzir custo, né? E aonde que está o principal custo normalmente das operações, né? Está justamente em pessoas, né? Tá no time ali. E aí você cria toda uma expectativa de que a empresa vai crescer e tudo mais, e aí de repente você tem que talvez fazer uma retração. E o empreendedor que ele tem mais cuidado, ele tem mais uma gestão mais forte, ele sabe que pode ser um período sazonal, né? Então, aquele empreendedor que se prepara, que tem uma gestão mais eficiente, ele sabe que nem sempre bons ventos vão perdurar. Então, ele se prepara melhor. Ele fala assim, não, eu estou tendo um bom resultado agora, mas eu vou me preparar para os períodos
como se diz, os períodos ruins, os períodos de vendas mais baixas. Então, eu vou fazer um capital de giro, não vou investir tanto em pessoas, porque eu sei que talvez lá na frente vai ter menos produtos ou serviços sendo vendidos. E a necessidade da gestão, ela é trazer essa previsibilidade para que os gestores ou se planejam ou criam estratégias para blindar talvez momentos ruins, para blindar possíveis cenários que já aconteceram, mas com o intuito de deixar a empresa com uma certa previsão de crescimento, uma certa otimização de resultado, não contratar demais em um ímpeto de já mudei de nível minha empresa, sendo que às vezes aquele é só um evento que ele não vai conseguir ter ali aquela constância, né, aquela permanência. E o gestor, ele tem que ter esse olhar, que é um olhar para alguns muito fáceis e para outros muito difícil, né? Assim, eu me coloco muito nessa cadeira porque esse tipo de gestor, para mim, é uma habilidade que não é muito algo que eu fico confortável de jogar. Prefiro ficar muito mais na parte comercial, na parte de vendas, mas tem muitos empreendedores que vai ter um perfil muito parecido com o meu, que é aquele entusiasmo de vender um negócio, de ter aquele ponto. Mas o quão fundamental é ter alguém no time com essa visão, com essa mente pensante, que traga essa previsibilidade e essa maior constância para o negócio. Antes da gente avançar, Eric, eu queria que você trouxesse agora esses exemplos de empresas que você viu como consultor, sem assim essa visão de gestor aplicando ali as ferramentas diariamente numa empresa, mas como consultor, o quão danoso é não ter lideranças prontas para gerir pessoas, para gerir indicadores, para gerir perspectivas. Então, traz esses dois contrapontos aqui para a gente elucidar. Legal. Então, a gente tem, numa determinada empresa, você normalmente tem um empresário, um empreendedor, que ele tem um foco mais emocional, né? Então, pode ser que o empreendedor... Eu acho que eu sou emocional, então, né? Que vende, vamos pra cima, vai dar tudo certo. Pode ser que tenha um empreendedor que ele é mais... ele usa o lado mais emocional do cérebro, né? Então, é como a gente estava falando. Então, vende mais e tal. Então, em diversas empresas que eu prestei consultoria, que eu pude ver essa realidade, eu vi empresários que muitas vezes eles estavam muito mais do lado emocional da situação, né? Eles não tinham indicadores, não acompanhavam seus históricos, né? Não sabia, por exemplo, se no mês que vem qual que é a meta de vendas. Então, já atendi, teve uma determinada empresária, ela tinha uma loja de joias, né? Semi-joias e joias, e o negócio dela era sem métrica nenhuma, ela não tinha meta, né? Então, ela era uma vendedora de joias, né? Então, ela pegou e falou assim, não, já que eu estou vendendo muito, vou abrir meu negócio, vou abrir a minha empresa. E aí montou lojas e tudo mais, só que o negócio era muito em cima dela, ela era uma vendedora, né? Então, ela sabia vender, mas não sabia gerir, né? Então, eu sei vender, eu estou vendendo bem, mas só que qual que é o problema disso? Se você não tem indicadores, se você não sabe, por exemplo, a sua margem de lucro, né? Então, o que é qual faturamento? Produto que está dando lucro, exatamente. O que é faturamento sem eu saber qual que é a minha margem, né? Então, talvez eu não estou tendo lucro nenhum. Fora outras situações, vou vender, mas vou parcelar muito, né? Acabar dando muitas condições para o meu cliente, e aí eu fico numa necessidade de caixa, né? Porque as contas chegam todos os meses. Então, assim, é muito importante ter ser complementar, né? Ter um sócio, se for o caso, né? Ter um sócio que tenha também essa habilidade de gestão, de previsibilidade, de colocar indicadores, né? De saber qual que é a meta, definir meta, ter esse lado mais racional, né? Então, você ter ali o emocional e o racional equilibrados, né? Porque é importante você dar o gás no time, dar a motivação, trazer energia. Mas é importante também, em alguns momentos, ter os pés no chão, né? Saber como alocar bem os recursos, saber definir metas, saber se a gente está atingindo os resultados, como é que está a variação, como é que estão as linhas de tendência, enfim. Então, definir bem, que a gente estava comentando agora há pouco, né? Os KPIs da empresa, acompanhar esses indicadores. Porque tem uma máxima muito grande dentro da consultoria e da gestão, é que não se mede, não se gerencia, né? Então, se você não
coleta dados do que você está vendendo, o que você está vendendo mais, de quando que você vende mais, de qual que é a venda por vendedor, enfim, se você começa a medir esses dados, qual que é o tempo médio, ciclo médio de venda e por aí vai, quando você começa a medir isso, é que você consegue definir ações para melhorar esses resultados. E quando você vê que esses resultados não estão atingindo as suas metas que foram definidas, aí que chega a hora também de você sentar com o time, reunir com as pessoas ali, definir, fazer um brainstorm, né? E aí, quais são as causas da gente estar vendendo menos do que a nossa expectativa, vendendo menos do que as nossas metas? O que a gente pode fazer para melhorar isso? E aí que você vai definindo processos, né? Como é a área que eu hoje mais atuo, essa área de definição de processos e tudo mais, para que a gente possa voltar a ter os resultados, né? Alcançar os resultados almejados. Então, assim, é fundamental que se o empreendedor ele, talvez não tenha um sócio, ele saiba que em alguns momentos ele vai usar um pouco mais o emocional, que é para dar uma energia para o time, mas em alguns momentos ele também tem que buscar conhecimento técnico e racional para trazer essa visão um pouco mais técnica e mais operacional, mais de indicadores do negócio ali. Ele não pode ser 100% né? Também ele não pode ser 100% racional, porque senão não vende, né? A gente estava comentando esses dias, poxa, não adianta nada eu ter um negócio que eu sei muito gestão, eu tenho software, eu tenho gestão de cliente, eu tenho CRM, eu tenho tudo, mas eu estou preso naquela gestão ali também. Que te engessa. Às vezes a empresa precisa... Aí a empresa não consegue crescer. É muito interessante ver o seu ponto de vista, porque a gente começa a perceber que é uma fase... Melhor, uma face da mesma moeda quando a gente fala de crescimento, vendas, de expansão para o mercado, mas ao mesmo tempo ir acompanhando tudo aquilo que está sendo construído. Então, quando a gente traz isso, a gente não está trazendo elementos individuais. A gente está trazendo faces de uma mesma moeda que, para dar certo e para ter valor, ela precisa andar junto, ela precisa funcionar. Como você mesmo trouxe, não adianta vender, começar a criar algo que você nem sabe qual a sua margem de lucro, se aquele produto ou serviço não está sendo aderente para o mercado. E da mesma forma, não adianta também você ter muito essa visão racional que o gestor tem, ele precisa ter para metrificar algo que está minando o crescimento, que não está deixando a empresa expandir na velocidade que ela poderia por excesso de cuidado, mas é algo que tem que ser muito bem acompanhado e muito bem gerido nesse momento. O mais importante, inicialmente, é obviamente a venda que gera tudo. Né? Então, venda cura tudo. Venda cura tudo, a venda que vai dar fôlego para a empresa. Então, até trago isso normalmente. Fala assim, tem hora que você tem que desorganizar para depois organizar. Né? Tem hora que você vai ter que abrir mão um pouco dos processos e da gestão para testar coisas novas e você conseguir mensurar se aquilo que você vai estar testando vai trazer resultado positivo para a empresa. Então, é meio que você desestrutura um pouco o modelo que você está atuando para que você possa meio que matar a sua própria empresa. Né? Você mata o seu próprio modelo de negócio ali para testar algo novo e expandir e crescer. E isso te traz muito mais coragem, muito mais insumo quando você tem um histórico de previsibilidade, você conseguiu metrificar se aquela estratégia criada ela foi positiva, neutra ou negativa, para que você tenha a coragem de mudar, porque a mudança ela requer dinheiro, ela requer energia, ela requer algo que eu quero que você contribua muito conosco hoje, que é a mudança de pessoas, fazer com que o seu time trabalhe para você. Isso eu observo muito a sua atuação na Baico, que é algo que você faz com muita maestria, que é entender uma ideia macro, criar uma estratégia de gestão com todos esses fundamentos, com todas essas análises que vão fazer parte, né, daquela tomada de decisão. Mas se você não tiver pessoas que compraram a sua ideia e se você não tiver uma equipe engajada com a execução daquele plano, a gente sabe que é um vendedor querendo ser gestor. Aí vai dar merda. Mas conta pra gente, Eric, o quão desafiador porque a gente agora está lidando com parte exata, nós estamos lidando com perspectiva futura, que vão ter elementos externos que podem favorecer ou prejudicar o nosso plano de ação, o nosso plano de entrega, mas a chave mais importante, que é um elemento complexo, que são pessoas. Exato. Então, compartilha conosco o que você vê de oportunidades e desafios nessa complexidade que é o time como um todo.
Olha, a gestão sem pessoas não existe, né? Porque toda empresa ela é formada de pessoas com as suas individualidades. Cada pessoa tem uma forma de você tratar, tem uma forma de você conversar, de você trazer os planos, né, e objetivos da organização. E eu acho que um ponto que é muito importante é a transparência, né? Você ser franco, você ser objetivo, você saber das individualidades daquela pessoa, conseguir entender os objetivos dela dentro da organização e você trabalhar com os objetivos da pessoa em prol dos objetivos da organização e vice-versa, né? Então, o quanto a organização crescendo vai também fazer com que os objetivos daquela pessoa, daquele liderado, sejam também atingidos ao longo do tempo. Tanto objetivos financeiros como objetivos de carreira também, né? De acordo com o que cada um quer crescer dentro da empresa. Então, o líder ele tem que estar muito próximo, né? Eu nem falo chefe, porque eu já tive experiências também de chefes que, né, é diferente um pouco, né? O chefe e o líder. Eu acho que o líder ele abre muito caminho, né? Ele assume responsabilidade, ele mostra direção, ele assume os erros, né? Tem falhas, tem dificuldades, como todos, né? E ele usa também muito da intuição, né? Eu acho que é um ponto interessante, né? Porque é o lado um pouco mais emocional que o líder não pode abrir mão, né? Da sua intuição, do que ele vê que vai dar certo ali. Tem hora que ele vai ter que testar, né, alguns modelos. E na própria Baico, essa experiência de liderança, essa experiência de gestão, ela vai muito disso. A gente tem que ouvir as pessoas, trazer para o time, né? Eu tenho um estilo de gestão muito que eu levo as coisas para as pessoas, para a gente discutir qual que é a melhor alternativa. E, obviamente, eu tomar as decisões baseado no que também as pessoas estão trazendo. Ouvir as pessoas é algo, né, que eu sempre vi na consultoria. Então, assim... Teve uma determinada empresa que eu estava fazendo a consultoria que uma das primeiras coisas que a gente fazia para identificar problemas era conversar com os operadores. Então, às vezes... Volta na fonte, entende o que de fato está acontecendo para... Você já ouviu o caso da caixinha de creme dental, né? Desse exemplo? Não. Eu já ouvi da Muriçoca, da caixinha de fio dental, não. Não, de creme dental. Diz que tinha uma empresa que ela tinha... Muita gente vai conhecer essa história aí, mas uma determinada empresa, acho que é mais ou menos assim, né? Uma determinada empresa, ela estava com um problema de que as caixas de creme dental estavam vindo sem os cremes dentais. Né? Tava indo pro supermercado, para as gôndolas vazias. E tudo mais, sem a caixinha, sem o creme dental, né? E aí, os gerentes, né, CEO e tudo mais, discutindo, pô, mas que problema que a gente tá tendo, as caixinhas aí, os caras devolvendo os lotes, né, com problema, com defeito, está dando muito custo pra gente. E aí, eles pegaram e compraram uma máquina super cara, um baita de um investimento de milhões de reais, para que quando a caixinha passasse com determinado peso, ela cuspisse aquela caixinha ali, né? Porque a máquina saberia que não tinha nada dentro, né? Beleza, então assim, discutiram entre eles no conselho lá e compraram essa máquina, colocou a máquina lá, implementou, e depois de alguns meses, os ótimos resultados. Né? Nossa, mas muito eficiência bom. Total, deu certo. Deu certo o investimento, tivemos o retorno, olha que maravilha, não está tendo mais problemas e tudo mais. Que maravilha. Vamos lá ver essa máquina funcionando? E todo mundo orgulhoso, desceu lá, chegou lá, a máquina estava de lado, né? Mas não é possível. Como que essa máquina que a gente investiu milhões está aqui de lado e a gente não está tendo os mesmos problemas? Né? Aí foram perguntar para quem estava executando o trabalho, né? Para quem estava executando o serviço. O que aconteceu? Que vocês aí, a gente comprou essa máquina, investiu nessa máquina, colocou aqui para testar e vocês não estão utilizando, mas mesmo assim a gente está tendo os bons resultados. Aí eles falaram assim, nós colocamos essa máquina no início, só que ela estava dando muito problema. Às vezes, passava a caixinha, ela não conseguia determinar, porque tinha que ficar mensurando o peso e tudo mais. Nós falamos assim, vamos embora tirar essa máquina daí, tirou a máquina de lá e vamos fazer uma vaquinha, comprar um ventilador. Quando passar a caixinha sem o creme dental, o ventilador vai jogar. Aqui está com o creme dental dentro, vai para a esteira. O creme dental vai para a esteira normal e aqui vai
que não está com creme dental dentro. Isso é a inteligência da gestão. Exatamente. Ela começa a entender até quão limitada é a sua equipe para ela poder absorver talvez uma tecnologia ou uma ferramenta muito disruptiva que vai exigir talvez um intelecto um pouco maior. E onde que a gente percebe até nas empresas que a gente presta consultoria que às vezes tem investimento imobilizado alto, exato, que aquilo estrangula o caixa da empresa, talvez limite o crescimento dela devido à falta de fluxo de caixa, outros elementos que vão impactar no crescimento. Mas o mais importante é, a minha equipe consegue absorver aquilo que eu estou criando? Será que o óbvio para mim é o óbvio para ele? Que é uma coisa que a gente questiona muito, né? Talvez é muito óbvio para a gente que vive valuation, vive avaliação de empresa e sabe exatamente o que deve ser feito para a sua empresa valorar mais, qual o melhor momento para você vender o seu negócio, qual a melhor estratégia de M&A para ser construída para o momento que a sua empresa está, porque nós respiramos isso, nós vivemos isso todos os dias. Mas não é tão óbvio, talvez, para o empresário que está fazendo ali a atividade fim dele, como uma indústria, por exemplo, de pastas de dente. E é muito isso que o gestor tem que trazer, né? Que é o reflexo para a equipe, fazendo com que a equipe consiga comprar aquilo que ele concebeu, aquilo que ele idealizou. Aquilo que ele teve de intuição também, né? Porque às vezes nem ele sabe o caminho que tem ali para frente. Mas todo gestor também é um bom vendedor, né? Porque ele vende para a equipe. Ele vende para a equipe. E ele cobra da equipe a métrica para ele entender se fecha a conta que ele criou. A conta. E é natural que em alguns momentos ocasione o erro. Mas ele tem que acertar mais do que errar. Ele não pode... Não é que ele não vai errar, né? Aí, o gestor é um vendedor interno. Gostei. Exatamente. Ele vende tudo diariamente para o time, para a equipe, para engajar, para trazer novos talentos, para reter os talentos atuais. Ele é o que está com a bomba de gasolina na mão, que vai ficar abastecendo tanto o entusiasmo, o desejo da equipe, para que elas consigam entregar o potencial que aquele projeto como um todo, né, consegue oferecer. E isso é uma ciência, Eric, que ela não é exata, né? Quando a gente fala de uma gestão, ao mesmo tempo que a gente está trazendo indicadores, metrificação em tempo real, né, ou em tempo praticamente instantâneo, a gente está lidando com essa complexidade que é conhecer o perfil das pessoas, é entender o tom, entender o tato como conversa, para que, de fato, essa engrenagem, razão e emoção, ela esteja ali alinhada, né, em prol do negócio. Queria que você compartilhasse com o pessoal que consome, né, como é o quadro Na Mesa com o Especialista, quais são as ferramentas que você utiliza para trazer essa visão racional com muita clareza e essa visão mais pessoal, essa visão mais de empatia com a sua equipe, né, com os colaboradores, para que eles de fato consigam entregar aquilo que você desenha. Boa, é uma ótima pergunta, por quê? Porque eu falo que a gestão é muito baseada num tripé, né? Você tem ali a gestão de pessoas, né? A gestão de processos, e você tem muita ação da tecnologia hoje, né? Que ela é muito importante. Então, se você tiver uma boa forma de você metrificar, né, de você utilizar sistemas ao seu favor, você consegue montar um bom processo, né? Então, por exemplo, na própria Baico, a gente consegue visualizar o processo em etapas, né? Desenhar um fluxograma, que é uma ferramenta fundamental, né? Quando a gente vai falar de fluxograma, você fala, o que é um fluxograma, né? Um fluxograma é um sequenciamento de atividades, né? Basicamente isso. O que é um processo? Né? Como que eu defino um bom processo? Eu pego tudo que é input, tudo que eu preciso, né? No nosso caso lá, quando a gente vai falar de elaboração de um laudo de valuation, né? A gente está falando de input de informação, né? Então, todas as informações que o cliente tem, né, seja da sua empresa, todos os gráficos, as DREs, tudo, as informações contábeis, gerenciais são inputs para que lá na frente eu gere um output, que é primeiro, né, obviamente, a elaboração de um valuation, de um laudo de avaliação, mas também uma venda, né, uma possível venda do negócio. Então, o processo é o que está no meio, né? São as diferentes etapas que eu coloco e que eu mensuro para que esse output seja gerado da melhor forma possível, né? Então, eu faço um fluxograma, são uma sequência de atividades. E é interessante que, para que serve um processo? Né? Por que a gente fala que processo é tão importante? Porque processo, ele nos ajuda a gastar menos energia, né? Ele diminui a variabilidade. Todo indicador que tem alta variabilidade significa que talvez ele não está com um processo muito claro.
Então, por exemplo, eu tenho muita variabilidade de receita. Talvez porque o meu processo de vendas não está bem definido. Né? Então, eu subo muito receita, às vezes caio muito receita. Então, quais são as práticas, quais são os fluxos, processos, roteiros, atividades e tarefas do meu processo de venda para que eu possa ter menos variabilidade de receita? Né? Eu estou tendo muita variabilidade de NPS, que é um indicador muito importante de satisfação do cliente, né? O Net Promotion Score. É onde eu vejo o quanto o nosso cliente ele indicaria a nossa empresa, né? Depois do serviço. Tá tendo muita variabilidade no NPS, estou tendo muito NPS bom, muito NPS ruim. Né? O que está acontecendo? Provavelmente o meu processo não está muito bem desenhado. Estão acontecendo coisas nesse meio aqui que não estão muito claras, né? Talvez para quem opera. Né? E aí você tem essa definição de um fluxo que é como se você desse para a sua operação uma forma clara de executar o processo, né? Em que ela gastasse menos energia, mais assertividade, e tivesse mais assertividade, mais resultado. Vamos pensar trazendo uma analogia para a vida da gente, né? Nossa vida, quanto mais processos a gente define, melhor. Por exemplo, eu acordo de manhã e eu já tenho um fluxo de atividades. Né? Então, poxa, eu acordo, eu escovo os dentes, eu tomo café, eu faço minha oração diária, faço minha leitura, faço minha atividade física. Beleza. Se todos os dias eu mudar esse fluxo de atividades, eu vou gastar muita energia. Muita energia, não vai ser tão efetivo. Não vou ser tão efetivo, vou ficar estressado durante o dia, ou seja, o meu resultado no meu dia talvez não vai ser positivo, porque eu vou perder muita energia. Então, se eu não tenho um fluxo de atividades, eu começo a fazer uma atividade na frente da outra. Então, eu acordo, faço atividade física, tomo café, escovo os dentes, aí no outro dia eu não sei o que eu vou fazer. Sabe, de repente você deixa de fazer tudo. Deixa eu mudar então. Agora eu vou acordar. Agora eu vou. E fica mudando toda hora. Quem nunca passou por isso, né? E se a gente observar, tem empresas que têm esse padrão. Hoje eu estou vendendo, por exemplo, consultoria de valuation. Não deu tanto certo, porque talvez eu não tenha criado o meu processo de vendas correto, o meu processo de mostrar ali a autoridade para o meu cliente. Agora eu vou mexer com uma consultoria de RH. E ele pensa que esse misto, né, ele vai criando ali um ecossistema de pato, né, que no final do dia ele não vai ser nada bom. E tem o tempo de maturação do processo. Exato. Né? Então, se você não tem a constância, você não vai ter maturação. Todo processo ele demora a ser fixado, né? Ele demora a ser implementado porque a gente está falando de pessoas, né? É o tripé lá. É o complexo. Então, aí quando você vai colocar um processo, muitas vezes as pessoas estão... por mais que elas não tinham um processo, elas estão acostumadas a fazer talvez as coisas de forma aleatória, né? E aí você chega e fala assim, não, agora nós vamos ter que seguir essas atividades. E aí são várias as ferramentas, né? Você define um POP, que é um procedimento operacional padrão, onde vai ter o sequenciamento daquelas atividades, e aí você treina a pessoa, que não adianta só ter o documento, né? Coloca o documento lá, esse aqui é o procedimento operacional padrão, galera, isso você tem que seguir. E aí, a pessoa lê, ela tem uma interpretação, ela acha que é daquela forma, né? Porque a leitura, às vezes, né, ela é subjetiva, né? Ser subjetiva, por mais que você tente ser claro, né? E assim, eu falo porque a gente coloca processo, já nas minhas consultorias eu colocava o processo, vou tentar ser o mais claro possível aqui, vou colocar um detalhamento, só que quando você vai ver, o operador lá da pasta de dente, lá igual a gente estava comentando, fazendo, a realidade dele é outra. É diferente, porque a linguagem dele é outra. Tinha uma percepção de que era a melhor forma e na hora que a pessoa está executando pode ser de uma forma diferente. Então, primeiro, você tem que enxergar como a pessoa está fazendo, entender quais são as possíveis melhorias, né? Depois desenhar um fluxo, detalhar um pouco como é que são essas atividades, treinar o time e depois de treinar o time, você acompanha e você corrige. É todo um ciclo que a gente chama do PDCA até mesmo, né? Que é de planejamento, de execução, de conferência, de análise, né? E de correção também, né? Para a gente entender que o processo sempre pode ficar melhor, mas caso ele não aconteça como previsto, existe ali a possibilidade de mudar o processo para que, de fato, ele seja adequado para a ponta. Exatamente. Podendo ser uma ponta externa, no caso de vendas, como você comentou, às vezes eu criei na minha hipótese, no meu feeling, que o meu consumidor
usaria o meu serviço, o meu produto através desse canal, a minha hipótese, mas se ela não foi validada, nada impede que a minha correção seja mudar para o meu próximo plano um processo que de fato seja o que o mercado quer comprar e não o que eu quero vender, nesse exemplo. E tanto isso para uma equipe interna, né? Será que eu estou vendendo algo que a minha equipe confia, que a minha equipe sabe também entregar aquilo que foi vendido, para que a coerência aconteça? E a gente percebe muito isso, Eric, você que fica aí na frente dos nossos consultores, né, tanto os consultores de M&A, os assessores, ficam hoje responsáveis por entender de fato aquilo que é vendido, alinhando expectativas com o cliente, sendo educados e treinados, né, com ferramentas de valuation, estratégias de M&A mais claras. O que você percebe em empresas que têm muito valor e empresas que é muito difícil de vender? Qual que é a característica que elas têm, ou melhor, qual a falta de processo que elas replicam, que fazem com que fique muito claro a prevalecência aí desses dois perfis hoje de empresas no país? Olha, você falou uma coisa muito interessante, que é a questão de ter, às vezes, processos, ter tudo muito detalhado e o produto não ter fit, né? Então, isso é muito legal. Por quê? Porque, primeiro, a empresa precisa ter clareza do que ela vende e do que ela vai vender para o mercado tem aderência, né? O mercado, por isso que eu falei lá no início, a venda ela vem primeiro, muitas vezes, né? Eu tenho que primeiro entender o que meu cliente está precisando. Tá? Então, eu testei o meu produto, eu vi que meu cliente busca esse tipo de serviço, faz muito sentido para ele está comprando, e aí, no início, você vai tendo essa venda um pouco mais desorganizada. Você fala assim, não. Por isso que as empresas, quando elas vão crescendo organicamente, né, elas vão mudando, aperfeiçoando o seu produto ao longo do tempo e tudo mais. Beleza. Identifiquei que o meu produto tem fit com o mercado, que ele é necessário para o mercado, eu estou ampliando cada vez mais as vendas, aí que eu vou processuando, né? Então, é meio que um trabalho de trás para frente ali, né? Então, eu entendi que o meu mercado precisa daquele produto, eu vou processuar agora para quê? Para que esse meu produto tenha mais qualidade possível, mais rapidez. Então, aí eu vou mensurando os indicadores. Quais são os indicadores interessantes, né? A gente tem indicadores de qualidade, que é, por exemplo, nível de defeito que um produto determinado tem, retrabalho. Às vezes eu faço um produto e toda hora eu tenho que ajustar. Olha o retrabalho para o time. Satisfação. Será que meu cliente ele gostou e indicaria meu produto? Né? Velocidade, né? Então, eu sempre consigo melhorar um pouquinho o tempo, né, de produção. Então, como que eu posso melhorar esse tempo de produção? Coloco mais pessoas, coloco uma máquina. Então, se eu automatizo ou não. Se eu automatizo ou não. Se faz sentido ou não. O quão complexo é aquilo para... Exatamente. E essa visão, Eric, ela envolve uma análise de indicador em tempo real e também a observação de maturidade que seu time pode te apresentar. Então, por exemplo, não adianta você trazer a melhor ferramenta, talvez um sistema de gestão integrado, se o básico ali eles não estão conseguindo desenvolver. E tem muito isso, né? Talvez esse ímpeto do gestor de querer entregar, querer fazer, ele inverte um pouco. Ou, pelo contrário, às vezes a empresa já tem uma maturidade, ela já está em um conforto e você começa a perder talentos porque a empresa está ficando para trás no quesito tecnologia, no quesito de inovação. E aí o mercado, né, nessa velocidade que ele tem transformado e vai transformar cada vez mais de forma veloz e de forma rápida, essa visão dupla que você, né, nos apresenta e que você mostra é uma lente muito importante que os gestores têm que ter. Ao mesmo tempo que eu preciso inovar, eu preciso saber o tempo que inovar e como reter e atrair os talentos para que tudo isso funcione. Dá um exemplo que é interessante isso aí. Você dá uma Ferrari para alguém que não sabe dirigir. O que acontece? Mal liga, né? Vai entrar lá e vai acontecer. Não vai saber nem onde que aperta o botão. E o inverso, né? Você pega um Lewis Hamilton aí e coloca um carro 1000, o cara não vai ser nunca o melhor piloto do mundo. Exatamente. Então, assim... Mas agora me responde, como? Eu sei que o feeling ele é um elemento importante, eu sei que o passado que você trouxe para trazer essa previsibilidade, o passado foi um bom indicador, mas o futuro, por mais que ele tenha elementos externos, como mitigar o erro tratando variáveis tão específicas como essa? A gente sempre trata o futuro, obviamente, como uma incógnita, né? Então, até no processo de avaliação de empresa, a gente tenta minimizar ao máximo os riscos, né? Mas a gente não sabe o que tem pela frente, né? Ainda mais quando a gente fala de Brasil, né? Que é um país muito suscetível a crises, a mudanças econômicas e tudo mais.
Mas eu estava até comentando agora ali, antes de vir para cá, com um empresário, né? Que eu estava na barbearia lá. E aí a gente comentou o seguinte: é melhor você ser um empresário que tenha planejamento do que você não ser um empresário que não tenha nada de planejamento. Porque minimamente você está reduzindo o risco, né? O risco sistêmico, que é um risco que não é controlável, né? Então, esse risco não sistêmico, que é o risco da empresa, né? É importante que o empresário ele tenha o máximo de controle sobre isso, para que impacte menos os riscos sistêmicos, né? Os riscos de mercado. Então, quando você vai falar de futuro, primeiro, se sua empresa estiver bem gerida, ela sofre menos impacto do ambiente externo. Né? Então, por exemplo, quando a gente viu essa pandemia que teve aí, né, nos últimos anos, né, a gente viu muitas empresas que não tinham nenhum nível de gestão. E o que aconteceu com elas? Por mais que elas estavam bem, vendendo bem, se elas não tinham gestão, muitas delas fecharam. Né? Até empresas que tinham uma boa gestão fecharam, né? Mas nessa época eu estava até no próprio Sebrae prestando consultoria, eu atendi, o que eu percebi foi que a maioria das empresas que tinham uma boa gestão, eles tinham calma no processo de tomada de decisão, né? E o que significa essa calma? Era o seguinte: a gente está passando por um momento de crise, um momento de receitas reduzindo, mas eu estou com um bom nível de caixa, eu consigo manter os meus funcionários, eu consigo fazer uma reinvenção do meu modelo de negócio, eu consigo ver um pouco mais à frente, saber que meu negócio está mudando para o delivery, por exemplo, que foi o caso, e aí eu começo a investir nesse delivery. Então, existe uma parte mais racional desse empresário, dele falar assim: não, peraí, diante de uma situação que eu não sei, né, o que vai acontecer. Mas ele tem a análise, ele se torna analítico, né? E aí, obviamente, você usa várias coisas, né, para você ver o futuro. Um bom gestor, ele consegue fazer uma análise do mercado, né? Como é que vai estar esse mercado lá na frente? Quais são as tendências desse mercado? Qual que é a projeção de crescimento desse mercado? O que eu vou ter que investir no meu negócio para eu me manter como uma boa empresa ali perante os meus concorrentes, né? O que as empresas maiores do que as minhas estão até fazendo? Então, isso faz parte da gestão, esse benchmark que a gente fala, né? Então, eu faço benchmark com o meu concorrente, mas faço também com, às vezes, uma empresa que é muito maior do que a minha, não é um concorrente direto, mas eu vejo lá as inovações que eles vão tendo, até benchmark com uma empresa que nem é do meu ramo, né? Para que talvez eu identifique uma prática de gestão legal. Então, essa ótica externa, essa ótica de análise, essa ótica que precisa ser também digerida, atrelado à execução, à força, a fazer com que aquilo aconteça e vender a ideia para a equipe, é algo que deixa um tripé de gestão com menos possibilidade de risco, obviamente, né, mitigando, né, mas pode haver ali fatores externos que não são previsíveis e que vão ser difíceis de ser mensurados e que vai, de fato, impactar, né, em toda essa construção. Quem previa uma pandemia, quem previa uma inflação, às vezes, exorbitante, quando a gente teve lá atrás, né, a gente nunca sabe o que é o futuro. A gente consegue controlar o nosso negócio, os nossos processos, a gente consegue controlar tudo que envolve, que está com a gente, né, com a gestão da empresa. Mas o mercado, né, você consegue ter uma noção, né? Mas isso que você fala é muito legal, porque o que a gente percebe agora como avaliadores de empresa e quando a gente traz essa visão de empresas que querem ser vendidas? Um dos maiores erros que o empreendedor traz é justamente isso. Ele não quer processuar algo, talvez por um egoísmo ou talvez por uma ameaça que ele sente do meio, pensar no sentido de: será que eu vou formar concorrentes a partir do momento que eu transfiro o meu know-how, transfiro o meu conhecimento para os níveis diretores, gerentes que vão ficar ali abaixo, né, a visão hierárquica. Mas aí a gente começa a perceber que uma venda de empresa, uma racionalidade de empresas que de fato são vendidas, ela tem perfis muito claros, que são camadas muito estruturadas de gestores na sua área, camadas muito estruturadas de pessoas executando aquilo que foi pensado, trabalhado em nível tático e estratégico pelo gestor, e de fato a empresa é o grande colheitador de todos esses resultados. Então tem empresas que têm valuation de 20 milhões de reais, com faturamentos não tão expressivos, mas com processos, com todas as camadas extremamente mapeadas, e
tem empresas que faturam os mesmos 20 com uma dependência muito alta, pouca hierarquia, pessoas ali que estão na empresa há 1, 2 anos e que, de fato, a empresa não consegue reter, não consegue trazer aquilo de forma escalável, e o mercado enxerga. Então, não adianta o empresário mentir para ele mesmo, porque quando ele chegar no processo de avaliação e venda de empresa, ele vai ser muito questionado com relação a como os processos funcionam, como a visão de organograma, a visão de fluxo, a visão de processo, as entregas que a empresa dele consegue oferecer, se de fato elas são práticas ou se elas são apenas ali uma ranhura num faturamento grande, né, numa expressão que tem uma dependência que não consegue ser vendida. Então, esse é um erro que a gente vê, talvez os mais clássicos, né, Eric, na sua opinião, que ele traz muito para ele não sabe gerir, mas ele tem uma visão de venda muito boa, talvez uma autoridade no que ele faz, mas a empresa não vai ter valor, porque como que você compra uma pessoa? A venda de uma empresa está relacionada aos processos que, consequentemente, vão ser repassados para pessoas do seu time e que, na sua consequência, vão se tornar resultados. Resultados em lucro que vão ser convergidos em valuation. Exato. A gente fala muito sobre essa questão da competitividade, né? Até parece ser redundância, mas na verdade é que cada vez mais o nível de exigência dos clientes aumenta de uma forma cada vez mais exponencial. Cada vez mais surgem empresas complementares ao serviço que você oferece, né? E acesso a essas empresas, né? Onde você pode comprar daqui, pode comprar na China, pode comprar, né? Cada vez mais fácil. E parece ser clichê, mas é a verdade. A gente como cliente, a gente quer... Né? Todo mundo aqui é cliente, todo mundo compra nas empresas. E quando você compra numa empresa que tem um processo claro, bem definido, você fala assim, nossa, que bacana, vou voltar nessa empresa, vou continuar fiel àquela empresa, né? E é o que você falou, impacta muito na questão do valuation, porque quem investe, ele observa o custo de oportunidade, ou seja, o dinheiro é o mesmo, né? Então ele vai decidir por uma empresa que tenha um bom nível de gestão, ou ele vai decidir pela empresa que não tem? Já que a gente está falando de muita concorrência, de muita competitividade, eu vou escolher aquela que eu tenho o menor risco. E aqui eu vou escolher o menor risco baseado em quê? Baseado em bons níveis de processo, boa governança, bons indicadores. Porque senão, eu vou ter que investir em uma empresa em que eu vou ter que colocar tudo isso em prática. Né? E ao tempo de maturidade disso, ao tanto de tempo que eu vou gastar para treinar pessoas quando eu posso pegar uma empresa, né? Investir em uma empresa em que o tempo de execução ali da minha estratégia como investidor vai ser bem mais rápido. Então é isso que tem que ficar na consciência. Genial. Do empresário. A oportunidade ela é a mesma. Então, se eu tenho 2 empresas que vendem xícara, a oportunidade de vendas de xícara naquele mercado ela é latente. Porém, se uma é extremamente processuada sabe exatamente quanto que eu gasto de tinta, quanto que eu gasto de caixas com cada uma, e a outra está no Away ali, esse mês acho que vai valer R$13, mês que vem acho que vale 15. No incipiente, é isso que o mercado vai ver na hora da compra. A oportunidade já está sendo vista. A escolha é algo que o processo da sua empresa vai definir para se você vai conseguir passar por uma venda de empresa com sucesso ou não. Tendo processos, conseguindo replicar aquilo com mais maestria, mais eficiência e, consequentemente, mais resultado é a escolha que o mercado vai fazer para a sua empresa. E sabe o que é muito legal também, quando a gente depara numa mesa com o investidor, é a forma como ele observa o sócio daquela empresa. Se ele tem conhecimento do negócio dele, se ele tem os números do negócio dele na mão. Então, é onde você vê, por exemplo, em programas como Shark Tank e em vários outros, o quão empreendedores preparados que conhecem os números da sua empresa, os seus indicadores, os seus processos, têm uma alta chance de serem investidos, né? De fazerem de fato o M&A que eles estão querendo fazer, seja para crescimento, seja para inovação e até mesmo para trazer um sócio de respeito no mercado, né? Então você tem ali uma série de empreendedores que, se você assistir, se você ter, né, essa visão ali de sentar e conseguir ver, você vai ver empreendedores
empreendedores que chegam totalmente despreparados, que por mais que eles tenham uma ideia brilhante, um negócio muito bacana, um produto muito legal, eles não conseguem investimento porque eles não sabem nada do negócio. Eles definiram o valuation da cabeça deles, né? Eles não têm as métricas de... O achismo está lá no alto. Eu acho que vale, eu acho que a minha margem é essa, eu acho que o produto que mais vende é esse. Quanto que é a sua margem de lucro? Então, é mais ou menos 15% a 30%. Né? Então, você tem uma variabilidade gigantesca de 15% a 30%. Né? Então, assim, agora, quando você vê, não, minha margem é 17%, minha margem é 20%. Tá? Qual que é seu ticket médio? Meu ticket médio é X. Né? Você vê mais exatidão. Essa exatidão você só consegue com definição de indicadores claros, né? Com coleta de dados. Né? Não é fácil implementar isso. Né? Por isso que poucas empresas têm esse nível de gestão que a gente fala de alta performance. Né? Que de fato é convergida em valuations multimilionários. Exatamente. Mas é uma prática constante. Você nunca para. Né? Sempre quando você tem essa cultura dentro da empresa de ter gestores que são preocupados com as métricas, com os resultados, com a gestão do negócio, você vai estar sempre melhor do que antes. Pode ser que você ainda não está no melhor nível do mundo, né? A empresa melhor do mundo, nem nada. Mas eu acho que até é difícil você saber qual que é o nível máximo, né? Em determinada realidade. Exatamente. Você vai sempre estar melhorando. Aí, exato. A gente entra nessa constância, já começa a ser um hábito da empresa, como você trouxe o exemplo do pessoal. Se eu faço isso de manhã, a chance de eu fazer com menos tempo, com mais exatidão, é muito maior. Com o passar das décadas, eu vou estar uma pessoa muito melhor fisicamente, muito melhor pessoalmente, né? Que eu vou estar atribuindo ali vários elementos em um curto espaço de tempo. Com o passar do tempo, isso se torna grande. A empresa é a mesma coisa. Começa a criar processos, começa a criar rotinas. Com o passar do tempo e com mais pessoas utilizando, fica em um nível, uma musculatura tão forte que sobrevive a uma pandemia, que consegue ter uma adversidade, ter mais resistência em questão de adversidades que não são previsíveis. E talvez esse seja um dos grandes segredos de empresas que conseguem perpetuar por muito tempo, com muita qualidade, e empresas que dão ali um tiro, né? Dão ali um momento alto e depois desaparecem do mercado. Exatamente. Excepcional. E aí que chega, esse ponto é muito importante. Por quê? Porque a gente fala que se você atingir um resultado ótimo sem gestão e planejamento, foi muito mais sorte do que outra coisa. Né? Então, você deu um golpe de sorte ali, que pode acontecer com qualquer um. Né? Então, poxa, tive um golpe de sorte. Mas, quando você faz as coisas com gestão e processo, né, por mais que você, às vezes, não tenha o resultado esperado, você consegue, pelo menos, ter uma noção do caminho ali, o que você pode melhorar. E aí, obviamente, você vai ajustando o que precisa ser ajustado ao longo do tempo, né? Mas você consegue ter uma referência do que tá bom, o que tá ruim. Então, você troca uma coisinha ali, nossa, aqui, quando eu troquei isso aqui, né, eu consegui ter um resultado melhor. Você sabe aonde que você pode mudar, né? Talvez na questão da gestão das pessoas, na organização das pessoas, talvez na tecnologia, talvez na velocidade. Algumas coisas ali você muda e você tem um resultado melhor. Agora, se você não mensurou nada, só saiu vendendo para o mercado e teve um bom resultado, você não sabe nem por que você atingiu aquele resultado. Você não consegue nem explicar, nem replicar aquele resultado de novo. E o mercado não vai te comprar isso. Não vai. Então, não adianta falar, minha empresa vai crescer 30% ano que vem, se você não tem uma base sólida para absorver esse crescimento, se você não tem pessoas que conseguem entregar esse crescimento e se você não vai ter um mero histórico constante de que isso é possível. Então, esses são os fatores que a gente tem que, de fato, analisar e que o mercado vai te perguntar e vai te pressionar. Então, talvez você esteja mais se enganando do que gerando valor para o seu próprio negócio, que é onde você talvez dedique seu maior tempo, né, a sua maior habilidade dentro da empresa, por um simples fato de não ter a ótica da gestão ou não colocar uma pessoa tão boa, né, para que faça isso com maestria, para que a empresa se torne um ambiente sólido, né, com perpetuidade, que é o objetivo de todo empresário. Exatamente. De acordo com o princípio da continuidade, né, a gente monta um negócio para ele perdurar. Né? Então, assim, todo negócio ele pode perdurar
se ele, ao longo do tempo, conseguir se adaptar às mudanças. Isso já é desde Darwin, né? Então, as mudanças elas sempre vão acontecer, agora num nível cada vez mais acelerado, né? Porque a gente está falando de uma tecnologia exponencial, agora a gente estava falando a respeito de inteligência artificial, né? Que vem muito com essa velocidade, essa rapidez de conseguir trazer uma informação, né? E é importante que o empresário ele se adapte a essas mudanças, né? E como que ele se adapta a essas mudanças? Justamente definindo uma boa gestão, bons processos, uma boa organização, porque aí as mudanças elas impactam menos no negócio, né? E ele consegue rapidamente se adequar de acordo com o que acontece fora do ambiente da empresa. Excepcional, Eric. Nossa, uma aula de gestão, uma claridade muito fácil que você conseguiu compartilhar conosco, porque deu para ver que não é algo, né, que talvez seja tão prático, né, e eficiente na hora de implementar, mas que existem caminhos trilhados, que já são estudados há muito tempo, que já existem pessoas se especializando nisso, para que as empresas se adequam a ter ali gestão na palma da mão, uma gestão que vá trazer resultado, consequentemente maior valuation para o negócio e mais o ganho para todos, né? Como você mesmo disse, se a empresa cresce, não cresce só a empresa, cresce quem está na empresa. E esse é a maior verdade, né? Que a gente, indiferente de qual ponto da hierarquia a gente esteja, todos vão crescer se a gente tiver algo grande. Não adianta a gente querer abraçar algo que vai ser pequeno, pela falta de gestão, pela falta de visão, e deixar ali as pessoas vivendo aquele sonho. Eric, estamos chegando ao fim do nosso ByCast. Passou rápido. Passou 1h10, mas eu sei que você é um estudioso, uma pessoa que está super antenada, né? Além de ser um gestor, tem estudado muito tecnologia, Big Data, para entender como que esses processos podem se integrar, fazendo com que as pessoas sejam cada vez mais eficientes. Mas eu queria que você compartilhasse o livro de cabeceira que o gestor precisa ter. A Bíblia mesmo, daquela referência que ele precisa seguir para ele ter minimamente isso que a gente conversou e com o passar do tempo, né, com o hábito e com mais energia colocada, ele tem aí algo mais forte, né, e mais sustentado com o passar do tempo. Um livro que eu tenho de cabeceira, que fala muito sobre gestão, já devo ter lido ele umas 5 vezes, é o da própria escola de gestão, né, que foi o Aquila e o próprio INDG, né, da época também da Falcone, que é escrito pelo Raimundo Godoy, né, que é o presidente do Aquila, que é o Formação de Gestores. Ele é um livro muito bacana, né? O próprio Falcone também tem um livro, né, Gerenciamento de Rotina, que são 2 livros que são muito interessantes para o gestor que quer aplicar processo, aplicar o PDCA, né, as ferramentas da qualidade, que são muito importantes. E eu reforço, né, porque o gestor ele precisa estar continuamente buscando conhecimento, né? O gestor que ele fica sempre ali no operacional, fazendo aquelas atividades do dia a dia, ele não consegue pensar um pouco, né, de forma holística, né, estrategicamente, e crescer a empresa. Por mais que seja difícil, principalmente para a realidade das pequenas e médias empresas, né, que a gente sabe que o gestor ele tem um nível muito próximo ali da operação, sim, em alguns momentos ele precisa estar buscando benchmark, buscar conhecimento, oxigenar, porque senão ele não consegue desenvolver. Então, busca conhecimento através de livros. Hoje a gente tem YouTube, o nosso podcast aqui também, né, sim, que dá para ouvir no trânsito. Então, é onde que você vai despertar um insight que seja para você aplicar na sua empresa e ter melhores resultados. Excelente, Eric. Para fechar, um livro pessoal, alguma coisa que o gestor tem que conseguir ter essa maleabilidade, ao mesmo tempo racional o suficiente para entender indicadores, métricas em tempo real, mas com o tato exato para gerir pessoas e vender ideias para o seu time. Que livro que você indica para o gestor para ele se transformar como pessoa e conseguir aplicar com mais maestria aí as ferramentas de gestão? Teve um livro que, inclusive, foi indicação do próprio CEO da Bicor, que é o Extreme Ownership, que eu acho que é um livro que traz muito essa visão de sentimento de dono. Né? Traz muito esse sentimento de ter na empresa pessoas que consigam ter uma visão do próprio dono do negócio, né? E aí você forma pessoas dentro do seu time que tenham um pensamento parecido que o seu, né? Isso é muito importante, né? De pensamento de gestão, replicando de cultura, a mentalidade. Você vai criando uma cultura muito legal. Então, é um bom livro aí para a galera ler.
Excelente. Eric, muito obrigado por essa aula, por ter trazido com muita simplicidade e muita clareza esses elementos, por ter ajudado tanto o empresário, que às vezes é gestor, o empresário que está melhorando para ser um gestor ainda melhor, ou para quem quer entrar para essa carreira, né? A carreira de gestão, uma carreira que ela também não tem fim, ela é de acordo com o tamanho da empresa, então vai muito na aposta que esse colaborador faz, apostando no gestor que ele vai ser, do ecossistema que ele quer trabalhar, mas algo para te agradecer por tanto estudo, tanto tempo de dedicação, um trabalho extraordinário que você vem fazendo na Baico, fazendo aí esse trade-off, né? Que ao mesmo tempo tem que vender para a equipe, mas ao mesmo tempo eu preciso entender até que ponto que vai ser absorvido, até que ponto que eu pressiono, até que ponto que eu preciso entender, que não é exato, mas é algo que, com processo, com estudo e com muita sutileza, consegue ser aplicado e melhorado, que é o grande objetivo de um gestor. Exatamente. Acho que essa experiência na própria Baico, ela é uma experiência marcante para mim, da questão da liderança, da gestão, porque quando a gente é consultor, a gente tem um papel muito de assessor, de apoio, de análise e tudo mais. Agora, como diz, né, jogo é jogo, treino é treino, jogo é jogo, Exato. Né? Então, na hora da prática é onde você, de fato, tem os desafios, e o gestor que está nos ouvindo sabe disso, né, que uma coisa é o que está no livro, outra coisa é o que está no dia a dia. Sabemos que tem desafios, mas a gente também não pode criar barreiras, né? Tem que viver o desafio, aprender com ele cada dia e crescer com isso, né? Excelente. Pessoal, gostaram? Comente aqui então qual nível de gestão você está, o que você pode fazer para melhorar ainda mais a gestão da sua empresa. Lembrando que gestão de empresa é valuation maior, gestão de empresa é aquilo que a gente consegue mensurar e vender para o mercado, porque a gente consegue envelopar tudo isso que você criou em produtos, projetos, em uma visão de longo prazo, trazida em rotinas replicadas, que é de fato o que o mercado vai comprar. Ativa o sininho e não percam aí o nosso próximo Baicast. Até mais, pessoal! Valeu, pessoal!